Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Faelzinho estava no meio do mato, na roça lá perto de Entre Rios de Minas, sem internet boa o suficiente para publicar o vídeo, mas assim que chegou, esperei passar o barulho aqui na minha janela, estava rolando uma parada gay aqui e o trio elétrico estava muito alto, então não conseguia gravar. Agora sim, eu jamais pipocaria e deixaria de gravar nesse momento, porque não é característica desse canal nos últimos 14 anos. Bora lá falar sobre Galo e Corinthians. Então, sobre a bola rolando, eu vou falar pouco tempo, beleza? Pouca coisa para falar sobre esse jogo. O gol do Corinthians nasce de um erro de jogada do Mariano, e quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que acompanha todos os vídeos e tem boa memória, lembra que no começo do ano eu falei muito sobre essa bola cruzada, que estava um risco enorme. Se você quer ver para querer ouvir para crer, vai lá nos primeiros vídeos da temporada. A gente não consegue corrigir bola aérea, entre outras características desse time, e essa bola cruzada é um erro que se comete lá de trás. Aliás, até no ano passado a gente chegou a sofrer alguns gols assim. De cabeça me veio um do Otávio aqui no ano passado, um passe assim, mas no início dessa temporada, alguns erros repetidos já no Campeonato Mineiro com essa bola atravessada. Sobre o Mariano seria bom para compor elenco? Seria um cara inteligente, um cara com boa antecipação, com perna, seria dos melhores laterais desse país, mas a idade chegou para o Mariano e ele não pode ser só uma opção no elenco, porque o reserva dele é o Saravia. Então, obrigatoriamente, ele se torna o lateral direito principal desse elenco. Por quê? Nós somos no mercado no início do ano, nós trouxemos o Paulo Henrique, e o Paulo Henrique não tinha condição nenhuma sequer de vestir a camisa do Galo, quanto mais disputar uma posição com o Mariano. A gente trouxe o Saravia, que não foi aproveitado pelo Botafogo, que demonstra que não tem condição de vestir a camisa do time titular do Atlético. Ou seja, a lateral direita foi um erro de mercado do Galo. O Mariano não podia ser a peça principal e soberana, faltando 6 meses de contrato, talvez para a aposentadoria dele. Não sei se vai tentar lá na frente. E quando se analisa, eu vejo as pessoas analisando o elenco atleticano, eles analisam o nome do Mariano. Nossa, o lateralzaço é muito inteligente. A antecipação desse cara, se ele tivesse perna realmente, seria dos melhores do campeonato brasileiro, mas a idade chegou para ele. Mas eles analisam o Mariano do passado. Quando se fala em Saravia, eu acho que a análise de elenco atleticano é muito acima. E nesse caso, existe uma característica, principalmente da massa do Galo, mas ela é normal nos times de futebol. Vou pegar, por exemplo, o outro lado da lagoa aqui. Quando estão analisando o elenco, eu lembro do atleticano lá do passado, que tinha times horrorosos e valorizava algumas peças, falando, pô, esse cara merecia ter chance na seleção. Era a nossa cegueira, a paixão nos cegando, ou aquela rejeição, a palavra que eu estou buscando. A rejeição para aceitar qual é a realidade, né? Que é colocar o cara num patamar, numa prateleira em que ele não está. Quando você analisa o mercado, quando você analisa o elenco atleticano, você fala, pô, o Edenilson era bola de prata da placar outro dia. Estão analisando o Edenilson do passado, o Patrick do passado, não analisam o do momento. E existe uma outra característica atleticana que é não se desapegar, como é o caso do Gemerson. O Gemerson vem e a torcida tem certeza que ele pode ser um dos melhores zagueiros do país. Afinal de contas, em 2014 jogou muito. Vale também para quando se perde o Tardelli no Campeonato Mineiro de 2023, porque o Tardelli jogou muito aqui em 2009, em 2013 e por aí vai, em 2014 também. O torcedor tem uma dificuldade de entender que tempo passa e o tempo passou e que existe uma renovação. Então, quando se faz uma análise de elenco atleticano, que se fala Saravia, o Mariano, o Gemerson e tal, é sempre jogando para cima, fugindo demais da realidade, fugindo e muito da realidade. A gente chegou num patamar em que a gente faz 3 substituições, né, num elenco, num banco de reservas já enxuto por causa de lesões, entre suspensões, e por exemplo a gente não coloca o Patrick em campo.
O cara que colocam no Brasil como um grande nome do elenco atleticano. Então, peraí, existe uma análise de elenco de 2023, desse time do Galo em 2023? Ou estão analisando esse time do Galo como um ótimo elenco em 2019, por exemplo? O Paulinho, por exemplo, ótima peça para se ter no elenco. Mas se você hoje coloca o Paulinho no quanto custa e quanto está entregando, é prejuízo para o Galo, porque não consegue, e mesmo em alguns jogos em que balançou as redes, já não consegue participar do jogo e entregar algo de produtivo no jogo. E quem assistiu o ótimo Cachorrada Podcast, 6 horas de duração com Ayrton Guimarães, viu minha opinião. É todo mundo na mesma prateleira, na minha opinião. Hoje, o Johan está na mesma prateleira do Edenilson, que ganhou bola de prata um tempo atrás, que está na mesma prateleira do Patrick, que para mim está na mesma prateleira do Igor Gomes. Não tem ninguém assim que jogue, que enche os olhos. Apesar do Igor Gomes ter algo que eu sinto falta nesse time do Atlético há algum tempo, que é pegar a bola com objetividade. Pegar virando o corpo para ir pro gol. Sem pegar a bola e ficar devolvendo para trás. Que é um vício horrível do time do Galo hoje. De pegar, o corpo virar para trás e o passe não render, o jogo não fluir, o jogo não ir para frente. O Igor Gomes pelo menos faz isso. Mas na minha opinião, o time do Galo tem um monte de peça que tá todo mundo na mesma nota de corte, sem algo que consegue encher os olhos. Você consegue pegar um lance ou outro de algumas peças como o Igor Gomes, mas cara que você sabe, você vai colocar com confiança, que vai bancar a titularidade dele, eu não consigo ver esse diferencial no time atleticano. Cara, teve algumas situações na partida que foram assustadoras. Em 2 minutos, talvez menos que isso, em 40 segundos, nós perdemos 2 bolas porque os companheiros não gritavam ladrão. Acho que o Vargas começou a carregar, perdeu a bola, o Lemos começou a carregar, perdeu a bola, se eu não me engano foram essas 2 peças, e ninguém ao lado pôde gritar ladrão. Quem joga bola sabe que é o básico para você já... Primeiro que você vê a camisa do seu time, você já soltar, porque sabe que vão te desarmar. É um absurdo máximo. O Alisson da base que entrou, que tinha ido bem na copinha, o Igor Assunção explicou no Cachorrada Podcast que talvez ainda não tinha chance no profissional, porque vinha se recuperando de uma lesão muito séria, entrou com certa ansiedade, às vezes até demorou para soltar a bola em alguns lances, mas foi quem mais teve atitude desde que entrou em campo. E não quero me pegar ao velho roteiro, ao velho clichê de achar que a salvação é a base. Meu sogro sentou no sofá lá na cabeça, tem que colocar a base aí. Que é um dos discursos que todo mundo repete no momento de crise. Que o time está na balada, que o salário está atrasado, tem briga no vestiário. Ele tem que colocar a base. Eu falei, a nossa base tomou de 4 pro Cruzeiro hoje. Bom, eu sou 17 então, que era o sub-20 que tinha sido goleado no Clássico, né? Que é uma novidade a nossa base, não ser mais dor de cabeça que solução. Mas, então, sem querer repetir esse velho clichê, mas quem estava em campo viu que o Alisson falou, dá em mim, pedindo a bola. O time do Atlético se esconde atrás dos marcadores, ninguém se desloca, ninguém se desmarca. É um time, como eu falei, se eles têm preguiça de falar ladrão, se eles têm medo de falar isso, imagina participar de uma partida de futebol do Brasileiro da Série A. A fralda tá cheia desses caras, tá cheia, e o Alisson chegou pedindo que era o jogo, é minha chance, vou pra cima. Errou alguns lances por essa ansiedade, é algo que pode perder com o tempo, mas a atitude desse time do Atlético justifica a eliminação da Copa do Brasil e a posição no Campeonato Brasileiro. A gente vinha alertando lá atrás, o final de jogo contra o Cruzeiro, o final de jogo contra o Aliança, o comportamento quando faz um gol no Bragantino e para de jogar futebol, o jogo da volta contra o Corinthians, que o Atlético não quer jogar bola. Peraí que eu vou lembrar mais. Os 2-0 no América, o Atlético para de jogar bola, e já tinha acontecido isso no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A gente associava só ao Cudê e tá vendo que o Cudê saiu e que o comportamento tá aí. O time do Atlético é medroso. Não tô falando da instituição, não tô falando da camisa e do escudo. O elenco, o grupo, o coletivo que tá aí, eles não querem entrar em campo, eles estão temendo, eles entram buscando um apito final já. Só querem que a partida acabe. É toquinho para trás, tem que ficar o Lemos
tentando ligar, conectar lá na frente todas, errando todas, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Não tem mais chutão para frente. Para trás, para trás, para trás, para trás. Zero audácia, zero capacidade de ir para cima, zero capacidade de se deslocar. O que eu antes criticava do Edenilson agora é coletivo, agora é geral. Aquilo de não aparecer para o jogo. E na semana cheia, porque é o discurso do treinador, né? Ele tem as cartas na manga. O Filipão foi usando, não treinei ainda, só viajei, não treinei ainda, só viajei. E na semana cheia do Filipão foi quando apresentou o pior futebol. Filipão, a semana que você teve para treinar completa foi quando a gente jogou o pior futebol. O que teve de produtivo nessa semana na Cidade do Galo, então? O que teve? O que você viu de diferente da última vez que o Galo entrou em campo para essa partida contra o Corinthians? Você viu alguma evolução? Algum erro corrigido? Você viu algo de diferente no time fluindo ali e pegou um dos adversários mais fáceis desse Campeonato Brasileiro, que é saco de pancadas para todo mundo, menos para o Galo, que perdeu 2 seguidas para esse Corinthians horroroso, sem o Cássio trabalhar nas 2 partidas. O que você fez de diferente nessa semana, Filipão? O que teve de positivo? Agora a cobrança é com você, o outro treinador eu nem sei onde está. Então tá beleza? Cobrei o Filipão. Agora outros discursos clichês que existem na internet. A culpa era do Kudê? Meu amigo, eu tenho... Hoje existe HD, VT, vídeo e o melhor, dados aqui pra gente preencher. Eu falei, tomar cuidado com esse tem de dados, que eu dei um vacilo sexta-feira lá no Telesport. O Galo jogou bola contra o Brasil de Pelotas no Mineirão e fora de casa. O Galo jogou bola contra o Corinthians no jogo da volta da Copa do Brasil. Estamos eliminados. Falei dos 2 adversários que nós enfrentamos lá. O Galo jogou bola contra o Vasco na estreia do Brasileirão. O Vasco está lá no Z4 apanhando de todo mundo, ganhou do Galo em casa. O Galo jogou bola contra o Santos, o Galo jogou bola contra o Cruzeiro, o Galo jogou bola contra o Carabobo, o Galo jogou bola contra o Libertad, o Galo jogou bola contra o Bragantino. Então não me venha querer fazer saudade de Kudê. Se o Filipão não agregou em nada até agora, o Kudê também não agregou nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Filipão não corrigiu nada, não evoluiu nada, não ganhou nenhuma até agora. Essa luz aqui parece que está queimada, que não acende de jeito nenhum. A minha camisa Galo ganhou, nem sei onde está. Que nem deve servir mais. Mas falar que com o Kudê estava bom, me ajuda aí. Eu dei a lista aqui, ó, tá na minha colinha aqui, ó. Brasil de Pelotas, de 4ª divisão. 2 jogos ele não conseguiu jogar bola. Corinthians tomou baile lá na Copa do Brasil. Vasco em casa. Vasco não ganha de ninguém. Santos, Cruzeiro, ganhou do Curitiba, outro saco de pancada de Z4. Ganhou do Internacional, que tem um time horroroso. E do Cruzeiro ganhou de 1-0, que no segundo tempo não chutou uma bola. Terminou o jogo com 4 zagueiros. 0-0 com um cara bom, tem um futebol semi-amador. Perdeu em casa pro Libertad. E no dia do chilique lá pro Bragantino. Então, pera aí. Cobrar do Filipão é uma coisa, mas querer discutir saudade do Kudê, dá licença. Falamos do elenco, falamos do Filipão, falamos sobre saudade de Kudê, fala fora das 4 linhas agora. Numa ordem cronológica. Deixa eu ver se tá gravando, peraí. Tá gravando, aqui essa parte é muito importante. Hoje eu inverti o celular, não tô com a tela virada pra mim não. Tô com duas câmeras dando piripaque. Uma não quer funcionar o áudio, outra não quer funcionar a imagem. Tava as 2 aqui, tô gravando de novo no celular. Vamos embora, o importante é a fala. Se você escutar o que eu tô falando é importante. Ordem cronológica. O Atlético estava saindo da gestão do Série 7 Câmara. Quando e lá em 2018, todo dia eu entro nas lembranças do meu Facebook e vou lá ver o que tinha. Apago as fotos, removo as marcações, tal, gosto de ver. Vou na minha memória do Instagram. Aí eu pego os meus posts no Facebook lá em 2018 falando, nós estamos indo para um caminho perigoso. Já falei no último vídeo aqui, pegando papagaio emprestado. Esses caras assim que, né, Tomás Andrade, que a turma da internet adora, entre outros, eu falava, nós estamos indo para um caminho perigoso. Demite treinador, o interino, como o Thiago Largue, até consegue uns resultados bons, mas não é planejado. Eu falava, nós estamos indo para um caminho perigoso. Não aceitava o discurso de austeridade ali no meio do ano, que a gente dá 5 anos para o Zé Welles, passa 6 meses, a gente estende mais 6 meses de contrato para ele. Ele tinha 5 anos, ele gastou 6 meses, a gente deu mais 6 meses de contrato para ele. Edinho,
Martim Ré, enfim, não vamos falar de Sete Cano agora porque na hora. Eu falava, tá errado essa forma como está tocando futebol, nós estamos caminhando para uma segunda divisão. Veio 2019 e taca no Mineiro. O time do Cruzeiro que foi rebaixado em 2019 ganhou da gente no Mineiro e na Copa do Brasil. Interino de novo, sem nada planejado, ida ruim para o mercado de transferências. Eu falava, aí sai para o União, sai para o Afogados, aí pede ajuda, né? E naquele momento, a gente estava no auge da carência, porque a gente estava saindo para Colón é 2019, para o União e para o Afogados. Só de trazer os jogadores ali, diferentes, fortalecer um pouco o time, trazer um treinador diferente, a nossa carência daquele momento ali, ela tirou qualquer capacidade nossa de falar assim, não, calma lá, vamos aos poucos, vamos pensar como é que nós vamos fazer isso aqui. Tudo a gente aceitou. 99% da massa atleticana, inclusive eu, teve zero capacidade de questionar. Teve gente, sim, que consegue me comprovar hoje que questionava. 99%. A gente focou em jogador, a gente focou no time fortalecendo, os primeiros resultados chegando ali. O fato é que, naquele momento, a gente perguntava e tinha resposta, perguntava e tinha resposta. Era todo dia a turma que administra atualmente aparecendo, falando sobre o projeto. Então, até quando a gente não perguntava, não falava. Hoje a gente está perguntando e ninguém está respondendo. Exceto o Bruno Musi, um profissional que todas as pessoas que eu confio no Atlético, que eu gosto e tal, falam muito bem do Bruno Musi. Falam que é um cara sério, falam que é um cara que está dedicando a vida dele ao clube. Elogiam muito, falam que ele está tendo que perder o resto dos cabelos dele ali para trabalhar ali no clube. Mas eu queria ouvir agora de quem falou antes, que é o Rafael Menin, o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, que estavam sempre no vídeo, como é que a gente chegou no patamar atual. Olha, aquele dia eu falei isso, não estou falando em tom de guerra não, é o que eu sinto como torcedor. Aquele dia a gente falou isso, só que aconteceu isso. O silêncio é o que mais incomoda o atleticano hoje. É chegar pelo menos e falar assim que, nós estamos dando a cara aqui, a gente está na 10ª colocação, nós erramos no planejamento do elenco, nós fizemos um planejamento errado de finanças nessa e nessa parte e tal. O atleticano está na 10ª colocação, 12ª, eu não lembro agora, do campeonato, pelo menos 11º eu sei que está, do Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, conseguiu passar em segundo na Libertadores no sufoco, vivendo a base de Campeonato Mineiro contra time que está voltando de segunda divisão. E o atleticano queria só o norte. Só o norte. Eu acho que nós vamos sair agora porque eles falaram aqui nessa entrevista essa semana que perceberam um erro ali e estão corrigindo. Entenderam que a gente não precisa, esse contato não precisa ser em tom de guerra, é chegar e falar, olha, aí a gente mudou o treinador ali, não emplacou por causa de contato em relação com o elenco, e a gente foi, buscou essa peça no mercado, a gente gastou dinheiro à toa, essa ida no mercado aqui foi errada, e a gente se descontrolou no dinheiro nessa hora aqui. Aí a gente precisou pegar tantos milhões para cobrir o rombo de empréstimo aqui, e precisou de mais tantos milhões para cobrir o salário aqui. Hora de abrir o HD da internet, do YouTube. Quem assistiu o Cachorrada Podcast com o Jarbas Lacerda, ou um vídeo que eu fiz só sobre SAF aqui no Camisa 12, eu falei assim, olha, eu queria um grupo experiente de SAF para ter um novo olhar, primeiro, sobre a categoria de base do Atlético, segundo, sobre o departamento de futebol do Atlético, porque colocaram como ponto positivo que o futebol continuaria com quem já administra. Só que a gente está vendo que não existe um conhecimento como se colocar esse tópico do o futebol continua sendo administrado por nós. Isso é positivo? E desde quando isso é positivo? Está chegando o SAF aí, é essa forma de planejar futebol que vai ser tocada na SAF? Que ela vai acontecer? Não tem dúvida nenhuma.
E talvez fosse mais cômodo para mim, já que é meu trabalho falar sobre o Atlético, não citar nada disso, com que vai ser duro para sempre do Atlético. Mas o Atlético é inegociável para mim. Então, assim, ó, vocês vão continuar com a mesma turma, a mesma fórmula de tocar futebol. Beleza? Mas tá certa a fórmula como vocês tocam futebol? Ano passado, uma saída precoce da Copa do Brasil, saída precoce da Libertadores, um campeonato brasileiro ridículo que nos colocou na primeira fase da Libertadores, porque o brasileiro, você tem que fazer um esforço enorme para ficar fora até dessa primeira fase da Libertadores. E esse ano, eliminados novamente de forma precoce na Copa do Brasil, clube endividado não pode ficar perdendo dinheiro assim, meio de tabela para nem ir para a Libertadores nesse momento, e na Libertadores classificado em segundo na tábua da beirada. Olhando para o futuro agora, para a SAF, é essa forma que a gente vai tocar futebol? A gente só quer resposta, cara. Só que a gente quer resposta do agora. Não é falar aqui em gestões passadas, eu tô cansado, eu tô de saco cheio desse termo. Fael, você tá passando pano pro Calil, meu amigo. Sabe onde que o Camisa 12 estava quando o Calil era presidente? Em protesto na sede Lourdes, colocando caixão. É só pesquisar meu canal antigo. Tá o Camisa 12 cobrindo protesto contra o Alexandre Calil com caixão lá. Sabe qual foi minha relação com o Daniel Nepomuceno? No dia 31 de dezembro que ele saiu falando assim, ó, passou, tal, você tá saindo do cargo, me desculpa se eu excedi, porque era um cara que foi muito parceiro comigo antes dele assumir a presidência do Atlético, quando eu não tinha que colocar de rango dentro de casa. Ele me ofereceu um trabalho, eu prestei trabalho para ele, e quando precisou ele foi presidente, eu critiquei pra caramba. O Sete Câmara, eu falei cara a cara com ele no Cachorrada Podcast, a página passada, não tem mais nada contra ele, de coração, coração mais puro do mundo hoje, que eu não sinto nada de raiva, de ódio, aliás, eu não consigo sentir isso pelas pessoas. Então, quando eu falo assim que eu estou cansado de ouvir gestões passadas, não esquecer não. Por exemplo, contrapartida, eu gosto demais de ouvir contrapartida, para saber se Alexandre Calil pesou a mão ou não na construção do estádio atleticano. O Ega Vaidade interferiram ali quando ele foi prefeito? Sim ou não? Me mostre. Isso eu adoro. Mas falar que a gente contratou Fábio Gomes, o Godin, Paulo Henrique, Patrick, Edenilson, e o tempo todo a gente ignorar isso e falar de gestões passadas, já saco, e eu não tenho, nem a torcida tem mais, cara. Nós estamos em 2023 e vamos falar de 2012, 13 o tempo todo, e repito, quando Alexandre Calil tomou aquele 6-1 do Cruzeiro, o meu post no Twitter foi: Alexandre foi carregado pela massa quando foi eleito. Que ele volte debaixo de ovos nesse momento. Que momento que eu passei pano para alguma diretoria do Atlético? Eu só quero agora ouvir respostas do futuro atleticano. A gente vive a página mais importante da história do Galo. Eu só quero assim, olha, lá em 2020 nós rolou tantos milhões, 200 milhões de empréstimo, a gente pagou isso, isso e isso. Mas a gente estava pagando o Natan e o Nath agora, porque na época não deu para pagar tudo, tá? E o Marrone agora estava pagando, porque na época não deu para pagar tudo. Em 2021 a gente teve muita bilheteria alta, premiação alta, mas nessa época que o juros disparou. Nós vendemos o Diamond, mas ainda tem tantos milhões que nós vamos pagar isso, isso e isso. Esse que nós vamos pagar com o Diamond é um empréstimo que nós pegamos por tal motivo. Mas não vai ter nenhum contato, nenhuma explicação direta como existiu quando entraram. A comunicação da SAF não pode ser essa. A comunicação da SAF para você trazer o atleticano para perto de vocês é olho no olho, é o tete a tete, cara. Não pode ter outra fórmula. A comunicação do Atlético, a partir de hoje, de amanhã, tem que ser o tete a tete, o olho a olho. Porque o atleticano não quer saber de gestão passada. O atleticano na gestão passada estava protestando na sede de Lourdes também. O atleticano quer saber para onde está vindo o dinheiro, para onde vai, como está sendo. Mas detalhado. Bom, é isso. Falei que ia ser pouco sobre bola rolando. Fiz um desabafo de torcedor. Eu coloquei aqui. Não é o que o torcedor quis ouvir do outro lado.
2 caras me falaram isso uma vez. Quando eu fui entrar no Teral Esporte, liguei o Bolivar, estão me chamando aqui e tal, beleza? Porque você estava no lugar, tô entrando no seu lugar, falando que eu não sabia. O Bolivar falou assim, mano, eu te dou uma dica, nunca fala o que queiram ouvir. Fala o que você sente no seu coração. E meu coração atleticano hoje tá cheio de interrogação que eu queria ouvir. O Dudu, quando me encontrou, falou, você vai estar num lugar aí agora, fale sempre o que o seu coração mandar. E meu coração hoje está pedindo para falar isso. Eu só queria a resposta porque, para ficar tranquilo com o meu galo, nem nada. Eu não conheço o Rafael, não conheço o Rubens, não conheço o Ricardo. Troquei 2 frases com o Rafael por telefone, com o Rubens nunca conversei, com o Ricardo. Tirei uma foto quando o Galo foi campeão brasileiro em 2021. O Ricardo passa, ô Ricardo, posso tirar uma foto de você? Alexandre Calil. Uma frase em celular, nunca liguei, nunca me ligou, não tem contato. É ex-presidente, não manda mais nada no Atlético, nunca mais vai mandar, porque quem entrou lá não fecha com ele, não teria vantagem nenhuma. Daniel Nepomuceno, perdi o contato há muito tempo. A minha relação com o torcedor hoje é, eu falo aqui a minha opinião, do outro lado, quem concordar bem, quem não concordar pode preencher a caixa de comentários aqui para a gente gerar um debate. Só não vou ter um comportamento de ter dúvida quanto ao meu galo e eu ficar calado, sem questionar, já que o microfone me deu esse poder nesses 14 anos que eu estou aqui tentando representar bem a massa aqui do outro lado da câmera. Espero que esteja fazendo com total sinceridade e que você sinta essa sinceridade do outro lado. O Galo, para mim, é inegociável. Grande abraço para vocês e boa semana.